Pronto. Então, bom, então, o PEN, juntamente com esses dois, foi o trio que resolveu passar a atitude prática, certo? A fazer a coisa concreta, a realizar o que eles tinham pensado. Então, eles resolveram passar por cima daquelas preocupações todas, certo? E acharam que era hora de declarar a independência dos Estados Unidos, que está aí para vocês verem. É uma folha de papel. Esta folha de papel ainda está lá, exposta no Forte do Sino, como eles chamam, tá? Que foi onde eles redigiram a Declaração de Independência. Na verdade, quem redigiu, tá, foi o Thomas Jefferson. Mas as ideias que ali estavam não foram só dele, tá? Ele apenas escreveu o documento. Então, ele, o Benjamin Franklin, como vocês viram ontem, e o Thomas Paine, que eram pessoas influentes nas colônias, eram respeitadas, né? Todo mundo tinha eles em grande conta, né? Porque eles eram pessoas equilibradas e faziam parte lá vamos dizer assim, do conselho, né? Mais influente da colônia, das colônias. Eles então chegaram a um consenso, tá? E o Thomas Jefferson colocou isso em palavras. E aí vocês lembram que as colônias estavam assim, né? Havia muita divergência. E eles precisavam colocar isso tudo em um ponto de convergência. E eles acharam uma solução bastante interessante que vocês estão vendo aí, tá? Esse trecho que está em destaque é o trecho principal dessa declaração de independência. Então vejam o que eles diziam, ou o que eles disseram, né? We hold these truths to be self-evident. Quer dizer, nós consideramos estas verdades óbvias. Então, isso que vocês vão ler agora são verdades lógicas e óbvias, tá? Todo mundo tem que aceitar isso, porque não tem como dizer que não é. Quais são essas verdades? That all men are created equal. Então, lembram de ontem? Eram muitas cabeças, né? Eram muitas situações, muitos pensamentos. Então, a primeira verdade é que todos são iguais. Todos são criados iguais. As diferenças existem, tá? Mas todos estão no mesmo plano. Quer dizer, todos são iguais, mesmo com as diferenças. Então, não pode haver discriminação nem segregação. Então, você vai ter ali a sua adoração religiosa, você vai ter a sua fé, a sua crença, e todo mundo vai respeitar, e você vai respeitar dos outros. Então, quando você nasce, você é igual a todo mundo. Então, all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Quer dizer, todos nascem iguais e o Criador presenteia, né, atribui a eles, a nós, direitos que são inalienáveis. Alguns direitos que são inalienáveis. Então, vejam que eles acharam uma solução perfeita. Vamos apelar para o nascimento.
para o dom do Criador. Porque aí ninguém pode discutir isso. Isso é documento Justamente, esse pedaço de papel ali, né? Eu tô destacando aqui um trecho mais importante. Então, quais são esses unalienable rights? O que nós conhecemos hoje, tá? É o que se chama direitos fundamentais, tá? Que vocês sabem, né? Direito à vida, né? Direito à religião, direito à expressão, são direito a trabalho, né? A família, etc. Então, são os direitos fundamentais. Você não pode tolher ninguém desses direitos, tá? Porque é o mesmo para todo mundo. Cada um com a sua individualidade, mas eles são iguais para todos. E quais são? Among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Então, vida, liberdade e a busca pela felicidade. Então, esses 3 direitos, ninguém pode tirar de ninguém. Se você nasceu, você tem direito à vida. Então, você não pode... E aí vem toda uma discussão, se for para o lado religioso, né? Você não pode matar um bebê. Não deveria matar um bebê, né? Então, direito à vida. Todo mundo tem o direito à vida. A liberdade e a busca pela felicidade, que envolve trabalho, envolve dinheiro, envolve sobrevivência, etc. Então, eles acharam a solução perfeita, né? Vocês estão vendo aí que é o tipo da coisa que ninguém pode discutir. Você pode ser o que for, mas isso aí você não discute. Não é verdade? Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram aquelas diferenças todas, misturaram tudo na panela e tiraram uma concha só com o que era possível tirar. E criaram essa declaração de independência que ninguém ousou rebater. Quer dizer, eles foram brilhantes, né, nessa redação, eles foram muito inteligentes. Ok? Bom, mas aí, né, independência, todo mundo ficou livre. O que é que acontece quando você fica preso por algum tempo, ou por muito tempo, e de repente você é solto, você se liberta? O que é que acontece? Você vive preso anos. Quando você se solta, o que é que acontece? Como é? Você fica eufórico, né? E qual é a consequência? A primeira consequência dessa euforia? O abuso. Que é proveniente do quê? Dos seus instintos naturais. Claro, né? Então é aquela história. Você é marinheiro. Aí você fica no navio 6 meses, só vendo mar e um monte de macho. Quando você chega na sua casa, o que você quer fazer com a sua esposa? Tirar o atraso, como a gente diz, não é isso? Quer dizer, o cara fica desesperado, o cara fica doido. Todos os instintos naturais vêm à tona, afloram, como a gente diz. E aí é uma consequência natural da liberdade, certo? Então, se você tem muito dinheiro, você quer gastar, quer comprar, quer fazer um... Enfim, se você vê alguma coisa que você pode conquistar, você vai tentar conquistar de qualquer jeito, às vezes sem medir os limites. Então, isso é uma consequência da liberdade. E em uma sociedade em formação, talvez você não tenha o controle, não tenha alguém para dizer assim, olha, calma aí, tem calma, tem tempo, vai com calma.
e foi exatamente isso que aconteceu nas colônias americanas, tá? E aí começam a surgir, então, aquelas pessoas que vão tentar colocar a balança no ponto certo, certo? Quer dizer, antes da independência, era o Thomas Paine, que fez aquele panfleto do Common Sense. E depois da independência? Bom, depois da independência, vocês tiveram aí algumas figuras que também foram importantes, tá? Então, elas estão aí, olha, o Alexander Hamilton, o James Madison, o John Jay, o Thomas Jefferson, que foi quem escreveu a declaração, e um outro cidadão que, segundo os estudiosos, foi quem substituiu o Thomas Paine no pós-independência. Então, aquilo tudo que o Thomas Paine fez antes da independência, o William Hill Brown, que é o que vocês estão vendo ali, ó, WH quer dizer William Hill. Então, o William Hill Brown tentou fazer no pós-independência. Então, ele bancou o Thomas Paine no pós-independência. E ele, então, foi o responsável pela primeira obra, certo? A única, praticamente, desse período aí. Então, a obra que mais importância tem. Claro que a Declaração de Independência, que foi redigida, escrita, também é considerada uma obra literária, certo? Mas a mais importante não foi ela, foi esta obra do Brown, tá? Que, na verdade, é considerada o primeiro romance, novela da literatura americana. Então, quem escreveu o primeiro romance, nós não estamos no período romântico, hein? Mas quem escreveu o primeiro romance da literatura americana foi o William Hill Brown, tá? E este romance que vocês estão vendo aí, ó, no original, a capa, né? Tá? Foi ou recebeu o título de The Power of Sympathy. E também foi chamado de The Triumph of Nature, tá? Foi chamado de The Triumph of Nature. Então, esse título que vocês estão vendo aí, ó, The Power of Sympathy, poderia ser, como vocês vão ver daqui a pouco quando nós discutirmos a obra, poderia ser traduzido como o poder da sedução e não da simpatia, tá? O poder da sedução ou o triunfo da natureza, mas não é a natureza do meio ambiente, árvores, plantas, não. É a natureza humana. Porque foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Você está preso muito tempo. Quando você se vê livre, todos os teus instintos naturais aparecem, afloram, tá? E aí, vocês vão ver já já que o William Hill Brown, ele teve um insight com base em uma situação real que ele viu lá na vizinhança em que ele morava. E aí, com base nesse fato real, ele criou a ficção literária, tá? E qual era o objetivo dele? Era chamar a atenção das pessoas, dos cidadãos. Dizer, olha, gente, vocês estão vendo? Tomem cuidado, porque a realidade está acontecendo. Então, claro, ele mudou nomes, né? E criou uma obra de ficção literária, e vocês sabem
que a literatura, ela representa fatos reais, né? Ela expressa, ela cria uma ficção que pode ser em torno de fatos reais. E esse é o objetivo da literatura maior, né? É mostrar a realidade através da ficção, que foi o que ele fez, tá? Então, eu vou mostrar mais um material para vocês, que é a mesma coisa, mas em outro fundo, que fica mais claro, vocês vão ter isso lá na plataforma, tá? E aí nós vamos passar para a discussão da obra. Aí eu vou destacar alguns trechos para a gente tentar entender o que aconteceu e o que ele fez, tá? E aí eu vou pedir que vocês façam um rápido exercício aí para ver se a gente consegue compreender qual era o panorama das colônias naquela época. Claro, se você começa a formar um núcleo, esse núcleo, quando você coloca pessoas convivendo de forma livre e em comum, claro que vai haver conflitos, certo? Aí você vai precisar de códigos, de normas para tentar equilibrar esses conflitos, tá? E um desses conflitos apareceu aí nessa obra do William Hill Brown, com base nesse fato que ele presenciou, tá? Entenderam? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Então, vejam. Antes, vamos dizer assim, estava cada um lá no seu canto sossegado, embora sem liberdade. Chegou a liberdade, todo mundo saiu do seu canto, e aí o instinto que apareceu foi o que aconteceu. E a mistura, né? A mistura causa conflitos, certo? Porque você precisa aprender a conviver com as diferenças. A liberdade traz essa consequência, né? Você precisa saber aprender a conviver com as diferenças. Então, às vezes, por exemplo, o cara namora, né, uma moça, ou a moça namora um rapaz por 15 anos, 20 anos. Aí está tudo certo. Casou, foi morar debaixo do mesmo teto, começou a conviver 24 horas por dia, começam as confusões, começam as brigas. Então, é uma coisa complicada, entendeu? Então, essa convivência com as diferenças, ela muitas vezes traz conflitos. E ele presenciou um desses conflitos. Infelizmente, uma coisa bastante trágica, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, que no período pós-independência, tá? Ele escreveu essa obra que foi considerada o primeiro romance americano, tá? Vocês sabem que a palavra novel não é novela, tá? É romance, né? Certo? Então, foi o primeiro romance, tá? Ou é considerado o primeiro romance da literatura americana. E o que foi que ele retratou nesse romance? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Pronto. Tá dando para enxergar? Tá, né? Não sei se dá para aumentar mais. Pronto. Bom, ó. Muitas vezes, ninguém trabalha essa obra nos cursos de literatura. Ninguém dá a ela a importância que ela deveria ter, certo? Porque ela foi escrita lá no iniciozinho, né, da independência, então ainda não havia, assim, uma literatura muito técnica, né, uma literatura muito identitária. Então, alguns estudiosos... A carta de Pedro Vaz tem tanto reconhecimento literário, científico. É por aí. Mas
até esse ponto aí, os Estados Unidos ou a América, né, não tinha uma identidade própria ainda, né? As pessoas ainda estavam buscando essa identidade. Vocês vão ver que daqui a pouco nós vamos ver quando surgiu essa identidade própria. Então, a literatura, nesse ponto aí, ela ainda era um pouco influenciada. Então, ninguém dá tanta importância a essa literatura, dessas duas épocas. Mas elas foram importantes, porque elas retrataram a evolução da sociedade americana. Tá? Então, elas têm aí um envolvimento social e histórico que é muito importante para a literatura, certo? Muito bem, então olha só, o que era que estava nessa obra do Brown? Vamos ver aqui, ó, um trecho, ó. The Power of Sympathy está lá na plataforma na próxima semana, que é quando vocês vão fazer a tarefa, tá? Essa semana, vocês ainda vão fazer uma tarefa relacionada ao common sense, que é pontuada. Na próxima semana, vocês vão ter uma tarefa que não é pontuada, sobre o The Power of Sympathy. Eu aconselho vocês a fazerem o exercício. Por quê? Tanto esse, do Common Sense, quanto o The Power of Sympathy, eu peço que vocês façam aquela releitura, lembram? Que a gente já conversou aqui, que vocês atualizem a obra, que é uma coisa que vocês farão nos seminários. Então, pensem nessas duas tarefas aí como se fosse um treino, tá? E nós vamos fazer um exercício aqui em sala hoje, daqui a pouquinho. Bom, então olha só. The Power of Sympathy tells the story of Thomas Harrington, a New Englander. Então, isso aí se deu lá naquela colônia chamada Nova Inglaterra, né? New England. Who has fallen against his father's wishes for a woman named Harriet. Então, o Thomas se apaixonou contra a vontade do pai por esta cidadã aí chamada Harriet. He dearly yearns for Harriet as his mistress. Então, ele queria ter a Harriet como amante. Ele queria ficar com ela como amante. Não é assim que se diz hoje, ficar com ela, né? Aí, olha só o diálogo deles. Prestem bem atenção. Shall we not, he asks her, obey the dictates of nature? Quer dizer, a gente deve ou não deve obedecer os ditames da natureza, quer dizer, os nossos instintos? Rather than confine ourselves to the forced, unnatural rules of, and shall the halcyon days of youth slip through our fingers unenjoyed? Quer dizer, nós devemos ou não devemos obedecer os ditames da natureza, muito mais que nos confinar, tá, às regras não naturais e forçadas da sociedade, né? É o que a gente pensa. E essa palavra aí, ó, halcyon, significa uma coisa perdida, desorientada, tá? Em confusão. E deixar os dias da juventude, que normalmente são dias, assim, meio que não maduros, né? Assim, desorientados, escaparem pelos nossos dedos sem que a gente aproveite. Então, olha, prestem bem atenção. Primeiro ponto. Eram dois jovens. Ele queria ter ela como amante contra o desejo do pai. E eles eram dois jovens. Então, ele perguntava, olha, o que é que a gente faz? Obedece o impulso, obedece o instinto, tá? Ou obedece o pai, a sociedade,
e deixa escapar os nossos anos de juventude por entre os nossos dedos, sem aproveitar. Pode falar. Espera aí só um minuto. Quem que está pedindo? Mas ele não apareceu aqui. Deve ter expirado, porque ele expira às vezes. Não. Olha, ele não está. Ele não entrou. Ele não entrou. Diz para ele que ele não entrou. Ele, quando passa o tempo, expira. Não, mas eu estou olhando, ele não entrou, ele não apareceu. Porque quando ele entra aqui, faz aquele plim, e não aconteceu isso. Diz para ele que ele não está aparecendo no link, aqui na sala. Ele tem que ver se ele entrou no link certo, né? Muito bem, então olha só. Talvez ele esteja usando o link de ontem. Ele tem que usar o de hoje. Bem, então, o que é que aconteceu? Bom, o que é que aconteceu? Olha, ele não está aparecendo aqui. Não tem ninguém pedindo. Não tem ninguém aqui esperando para entrar. Bem, então, é o diálogo entre dois jovens, tá? Ou obedece o impulso, ao instinto, ou a regra da sociedade. E aí deixa escapar os anos de juventude. Tá? Bom, então, esse era o retrato, certo? Então, o que é que a gente tinha? Um rapaz querendo ter uma amante. E o pai contrário a isso. Então, nós temos, de um lado, o instinto natural, e de outro, a sociedade tentando impedir que aquele instinto aflorasse. Por isso, olha, quando a gente olha para esse nome aqui, The Triumph of Nature, a gente pressupõe que quem venceu? O instinto. Certo? Mas vamos ver se foi isso que aconteceu. Bom, Thomas' friend, Worthy, urges him to marry the girl. Quer dizer, ele insiste que o cara case com a menina, o amigo dele, tá? Rather than simply miring himself in licentiousness. Quer dizer, olha, não vai ficar aí na gaiatice, certo? Não vai ficar aí na relação, assim, escusa, né? Casa com a mulher. Por que tu tens que ser amante? Casa. Então, o amigo dele estava fazendo isso. And so the pair fall deeply in love. Quer dizer, eles estavam completamente apaixonados, tá? And they're soon engaged. Quer dizer, eles se comprometeram. De alguma forma, tá? But Thomas' father does not receive the news well. O pai não gostou nem um pouco. And for good reason. E por uma boa razão. Harriet is his illegitimate daughter. Então, a mulher lá que o filho queria ter como amante era uma filha bastarda do cara. Não, meia-irmã, só que o pai não disse isso. Pronto, é isso aí. Aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Bom, and now the secret must come out to protect his son's honor. Quer dizer, ele ia ter que contar, né? O pai, se ele queria evitar o casamento, ele ia ter que contar. Mas só que ele contou que ela era filha dele. Ele não disse que era meia filha. Bom,
He is now even upon the point of marrying. Quer dizer, estava pronto para casar. O amigo dele não mandou ele casar, não convenceu ele a casar. Shall I proceed? Então, eu devo ir adiante of marrying his sister. The father writes. Quer dizer, olha, tu vai casar com a tua irmã? Aí o que é que o pai decidiu fazer? I fly to prevent incest. Quer dizer, eu vou voar para prevenir esse incesto. E aí eu pergunto para vocês: existe incesto hoje na nossa sociedade contemporânea? Isso é uma coisa real, atual? Vocês estão vendo que não tem incesto só de pai para filha, né? Tem de avô para filha, tem de irmão para irmão, né? Tudo é considerado incesto. Que é? Pronto. Quando a criança nasceu, Pronto. Pois é, mas só que as pessoas... Pois é, mas as pessoas deveriam fazer os exames de sangue antes de casar, para saber se os filhos poderiam ter problemas ou não. E as pessoas não aceitam isso. É isso. Pois é, aí olha só a pergunta. Olha só a pergunta que a gente tem na obra, que vocês estão vendo, que embora escrita há centenas de anos atrás, parece bastante atual. A pergunta é: você vai obedecer a quem? Ao coração ou à razão? Acabou que eles decidiram obedecer ao coração, como vocês vão ver já já. Bom, então, qual é o panorama aqui? Filho que quer casar com a irmã. E o pai que vai fazer tudo que ele pode para impedir. Muito bem. Não é só contar, não. Eles não estão aparecendo aí na sala. Diz para ele que ele então depois ele assista o vídeo, é melhor. Se ele não está conseguindo entrar, porque ele vai acabar perdendo boa parte da explicação, né? Bom, então olha só. The power of sympathy. Estou bem aqui, ó. Bem aqui. The power of sympathy is a sentimental novel in the strictest sense of the term. A kind of humanistic endeavor to evoke emotions in readers, giving them models on which to base their emotional lives. Então, o que era que ele queria? Ele queria sacudir as emoções das pessoas, para que elas procurassem criar um modelo, certo? Para conduzir essas emoções. Então, ele quis chocar as pessoas. Isso aí, vocês vão ver já já, foi baseado em um fato real, que ele presenciou. Bom, it was crucial in the second half of the 18th century. Na segunda metade do século XVIII, era crucial to allow yourself to be whipped into an emotional ladder.
Então, era crucial permitir que você fosse arrebatado, tá? Por uma escada emocional. Por uma escada emocional. Showing your feelings was a mark of character. Então, as pessoas estavam buscando se equilibrar. E os sentimentos, naquela época aí, eram uma marca de caráter. Certo? Olha aqui. Falando agora da obra, tá? Certainly, it wears its heart on its sleeve. Quer dizer, o coração está na boca. Its preface reads, intended to represent the special causes and to expose the fatal consequences of seduction. To inspire the female mind with a principle of self-complacency and to promote the economy of human life. O pai deveria estar achando, né, que a irmã ou que a mulher estava seduzindo o rapaz. Foi o que eu disse ontem para vocês, lembrem? Não é a mulher a responsável pelo pecado original? Então é o primeiro pensamento. Numa situação como essa, numa época como aquela, o primeiro pensamento do pai foi esse. A Harrington? Não sei. A Harriet, não sei. Eu acho que não. Eu acho que ela... Não, é claro que ela foi criada por ele, eu acho, né? Então, ela sabia que ele era pai adotivo. Mas ele não queria isso, que o menino lá soubesse disso. Entendeu? Bom, não se sabe pela obra se ele alguma vez disse para ela de maneira formal que ela era adotada, tá? Então, talvez ela se considerasse filha dele, ou pensasse que era filha dele, né? Bom, aí, olha. Surely it was a great thrill for his readers to find themselves in such proximity to incest, that taboo of taboos. Bom, aí vocês vão ler aí uma série de outros detalhes, tá? Mas eu quero encontrar aqui para mostrar para vocês. To add to the sex appeal, sympathy was based on true events. As a film adaptation might say, around the same time, two of Brown's neighbors had been embroiled in a nearly identical scandal. Então, o que é que os estudiosos dizem? Que o Brown presenciou aquele escândalo com os vizinhos e aproveitou isso para criar essa ficção com o objetivo de alertar a sociedade americana daquela época, que foi o que o Paine tentou fazer lá antes da independência. E aí o Brown, por isso que alguns estudiosos dizem que o Brown é o clone do Paine. Quer dizer, o Paine veio antes da independência e o Brown veio depois, mas imbuídos do mesmo propósito. Bom, vocês vão ler depois essas páginas que analisam a obra, tá? Acaba que todo mundo morre, certo? E aí fica aquela coisa, parece as tragicomédias do Shakespeare, né? Então,
tem lá o romance proibido, aí acontece uma tragédia qualquer e todo mundo morre para por um fim aquela situação. Não é isso na obra, tá? Esse desfecho não é o mais importante, tá? O mais importante é a necessidade que o Brown via em chamar a atenção para essa liberdade exacerbada, certo? E que os instintos naturais iriam aflorar de qualquer jeito, mas que você precisava ter equilíbrio para controlar isso. E se vocês pensarem um pouco, né? Vocês vão ver vão pensar aí, vão lembrar de diversos exemplos de uma situação muito parecida, tá? Que beira a selvageria. Tá? Então, se vocês fizerem um esforço de memória, vocês vão lembrar daquele cara lá na Áustria, né, que ficou conhecido como monstro austríaco, que ele... Eras tu? Não. Que ele mantinha a filha presa no porão da casa, toda fechada, 9. E ele mantinha relações sexuais com a filha. Ele mantinha relações sexuais com a filha. E dessas relações nasceram 9 filhos netos. E ele só foi descoberto porque uma das moças precisou ir ao médico. E aí, quando ela chegou no médico, fizeram os exames, o médico percebeu que ela tinha icterícia, quer dizer, ela tinha ausência quase total de vitamina D. Ela era branca igual uma osga. Aí ele desconfiou, entendeu? Aí juntou, né? Fez lá juntou os fatos e aí avisou a polícia. A polícia foi investigar, descobriu, quer dizer, o médico achou que a moça não pegava sol nunca. E ela não contava nada, dizia que não, que sim, que ela pegava sol, que ela ia para a praça, que não sei o quê. Claro que o médico não acreditou. E aí avisou a polícia foi investigar, descobriu, libertou as pessoas, e aí a esposa resolveu, então, contar tudo. Que ela era, sei lá, durante 15 anos, 20 anos, sei lá, 15 anos, né? Eu li também que só e ele subia quando queria ter uma relação sexual com as crianças. Ele dizia que a mãe havia abandonado as crianças sem engravidar e deixava as crianças só que elas não podiam sair, né? Elas eram mantidas como escravas, né? Como prisioneiras. Pois é, então, olha só. Olha só. O Brown jamais imaginou que isso pudesse acontecer tantos e tantos séculos depois da obra dele. Tá? Mas nós temos vários exemplos aí disso. Vocês sabem que nesses interiores aí, nessas zonas rurais, padrasto violenta a casa ou engravida a enteada, né? Pai, tio, enfim, todo tipo de relação incestuosa. Então a gente ainda convive com esses aspectos que foram colocados na obra do Brown. É uma sociedade contemporânea, mas que parece que ainda não aprendeu a ter liberdade, né? Aparentemente. Quer dizer, ainda há muita gente que parece mais animal do que ser racional, não é isso? Muito bem, então, essa é a obra dessa época, tá? É considerada o primeiro romance da literatura e retrata
uma sociedade em expansão. Quer dizer, quando você se liberta, você começa a formar relações comuns, junto com a alegria vem também os conflitos, vêm os instintos. Deu para vocês entenderem o que é que está acontecendo? A partir daí, a literatura americana já vai passar a ser influenciada por outros acontecimentos históricos, tá? que ocorreram lá na Europa, alguns ali mesmo próximo aos Estados Unidos, certo? E aí cada acontecimento desse vai influenciar a literatura. Por exemplo, a Revolução Industrial influenciou a literatura e o movimento daquela época foi o realismo, porque as pessoas achavam que tinham que enxergar aquela realidade, era tudo automático, era tudo máquina, era tudo real, aquilo não tinha negócio de ficção, era tudo real. Então, a literatura ela vai sendo influenciada por esses fatos, esses eventos históricos, tá? E isso nós vamos começar a ver, então, na semana que vem. Vocês têm alguma pergunta? Sim. O senhor colocou aqui para a gente ler o texto, aquele texto em inglês de 2 páginas, também para dar uma olhada. Eles E nas discussões que nós fizemos aqui na sala. O que eu estou querendo é que vocês façam uma análise do common sense. Então, aquele material que eu mostrei aqui na semana passada, né, do common sense, é uma coisa que vocês devem ler antes de fazer o trabalho, certo? Para vocês lembrarem daqueles detalhes que nós conversamos aqui. Tem 2 tipos de palavras, tem o que é inglês. Justamente. Agora, no Power of Sympathy, só tem o texto em inglês, tá? Muito bem. Vamos, então, fazer um treinozinho? Eu quero que vocês façam um pequeno parágrafo, não precisa ser parágrafo, é uma coisa curta, para contar ou para relatar algum exemplo desta situação aí, igual ou semelhante a esta situação, que vocês conheçam. O que eu estou pedindo? Que vocês atualizem a obra do William Hill Brown para a realidade de vocês, tá? Então, se vocês tiverem algum exemplo próprio, quando eu digo próprio, não quer dizer com vocês, quer dizer que vocês, na realidade de vocês, relatem esse exemplo. E aí, esse parágrafo já pode ficar pronto para ser colocado lá no exercício que vocês vão fazer, porque isso é uma coisa que eu estou pedindo lá na tarefa. Não agora do Common Sense, mas na próxima, que é The Power of Sympathy. Então, vamos dizer, 10 minutos para vocês pensarem em alguma coisa, depois eu vou pedir que alguns leiam o relato, tá? Posso. Eu quero que vocês pensem em algum exemplo real de uma situação semelhante a essa que vocês conheçam, ou na realidade de vocês, ou na realidade do mundo. E digam aí, relatem. É como se vocês estivessem fazendo um treino de releitura da obra do Brown, atualizando a obra do Brown. 3, 4 linhas no máximo, tá? Para vocês poderem ler. Justamente. Mas presta atenção que quando você atualiza ou faz a releitura, você tem que mostrar um exemplo. Entendeu? Então, você não pode dizer que simplesmente lá que não há liberdade religiosa. Você tem que dizer,
Sabe-se que acontece tal coisa no lugar tal. A imprensa tem noticiado que naquele lugar tem um homem assim, assim, assim. Então, isso é releitura, tá? Você pode atualizar com os personagens. Então, você escolhe o personagem principal e diz, olha, no mundo de hoje tem uma pessoa que age assim, 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 parecido com esse cara. Eu até dei o exemplo para vocês logo no início, lá na primeira aula, do Grande Gatsby, né? The Great Gatsby, que era um cara esbanjador, tá? Que vivia em festas, que não sei o que lá. A gente tem muitos aí, muitos exemplos disso. Neymar é um deles, que vive se ferrando porque vive se metendo em encrenca, tá? Justamente por quê? Porque parece que ele é maníaco sexual. O Neymar parece que ele é. Só não vai contar essa história do Neymar, porque já não pode mais. Vamos lá, escrevam aí rapidinho um parágrafo bem pequeno. E aí vocês vão ler, tá? Bom, eu vou interromper a nossa gravação, tá? Para não ficar muito longo o vídeo.